texto, emprego o pronome essa como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que, galera, isso aqui cai muito em interpretação de texto, muito mesmo. Parece uma questão de semântica, só que na verdade não é uma questão de semântica, ou seja, de sentido. É uma questão de coesão textual, gramática pura, que eu não preciso nem ler o texto para entender e fazer essa questão. Como assim eu não preciso ler o texto? Eu sempre, toda vez que cai uma questão assim, eu volto lá no texto, perco lá 10 a 15 minutos. Mas você não. Você está estudando aqui com o Luizinho, você está estudando com o LJ Aulas, por isso você não vai perder tempo. Vou ensinar para vocês, ó, 2 bizil aqui que é massa demais, ó. Galera, toda vez o pronome ele pode ter uma função que chama anafórica e uma função catafórica. Toda vez que eu tiver o S, esse S aqui, galera, tá vendo que a perninha dele aqui vai para trás, não é? Para trás. O que significa isso? Se a setinha vai para trás, significa que ele vai retomar um termo. Se ele vai retomar um termo, eu tenho aqui uma função que eu chamo de anafórica. Anafórica. Beleza? Quando eu tenho este, eu tenho aqui, ó, a setinha para frente. Então, eu vou adiantar um termo. Beleza? E a função aqui vai ser catafórica. É só lembrar o seguinte, o S, setinha para trás, está antes, beleza? Antes, anafórica. O este, a setinha está para frente, então vai ser o depois, e aí vai ser catafórica. Como assim? Se eu falo assim, ó, meu maior sonho é esse, 2 pontos, passar no concurso do agente penitenciário. Tem essa frase aqui. Seu sonho, galera, pode até ser esse aqui, mas se você escreve desse jeito, vai ser difícil de você chegar lá. Por quê? Repara o seguinte, ó, essa palavra aqui, esse pronome, eu estou usando esse. O esse, a setinha aqui do S, ela vai para trás. Então, esse aqui só pode retomar uma ideia anterior. E eu não sei qual é o sonho ainda. Eu não falei qual é o sonho. Então, eu não posso fazer retomada aqui. O que eu tenho que fazer, então? Esse está adiantando aqui a ideia, que é o passar no concurso. Então, o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o este, porque o este, ele antecipa uma informação aqui, que vai estar depois. Beleza? Se eu tenho assim, ó, passar no concurso, vírgula. Agora eu tenho que usar esse é meu maior sonho. Por que o esse aqui, ó? Porque esse S, galera, ele retoma um termo. Qual que é o esse? O esse é passar no concurso. O passar no concurso vem antes. Então eu tenho que usar um termo anafórico. E é justamente o que essa questão está falando. Se eu tenho assim, ó, último verso do texto, emprega o pronome essa. O pronome essa tem função anafórica, vai retomar alguma coisa que está escrito antes. Logo, ele, vamos ver aqui, ó, antecipa uma ideia que será apresentada. Ele pode antecipar? O pronome essa antecipa? Não, galera. Quem antecipa é quem? É quem adianta, é o este, beleza? É igual isso daqui, ó, meu maior sonho é este. Eu estou antecipando uma ideia que vem depois. Então, é função catafórica. Esse não tem função catafórica, tem função anafórica. Não pode ser nossa matéria, nossa resposta. Faz referência a algo próximo do leitor. Os pronomes realmente fazem isso, mas aí eu tenho assim, ó, esta caneta próxima de mim, eu tenho aí essa caneta que você está usando próximo do leitor e aquela caneta que está lá não sei aonde. Ou seja, longe de quem está falando e longe de quem está escutando, no caso eu e você. Beleza? Mas essa questão aí não tem uma função assim de localização. Essa letra C sinaliza uma referência temporal, nada a ver. O resume elementos de uma enumeração, também não. Retoma um termo citado anteriormente. Galera, toda vez aí que aparecer esse pronome S em prova do concurso do BFC, pode fechar o olho, apareceu o S aí, S, essa com a letra S, a resposta vai ser retoma um termo citado anteriormente. Pode fechar o olho e sempre assim que cai na prova do IBFC, beleza? Então aí, gabarito nossa letra é de Exu, beleza? Vou deixar aqui na descrição o texto base para vocês conferirem a resposta e dar uma olhada se é isso aqui mesmo, beleza? Questão 2. E não me falou em amor. O pronome destacado participa da estrutura da oração, exercendo a função sintática de quê? Então aí, galera, uma questão de análise sintática. O que é análise sintática? Análise sintática é a função das palavras numa palavra numa oração. Eu posso ter função de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, vocativo.
agente da passiva, são várias e várias funções sintáticas. Só que eu tenho um passo a passo para análise sintática, galera. É muito comum de errar, mas se fizer esse passo a passo aqui, ó, é fácil de acertar. Primeiro vocês tentem achar o sujeito, depois vocês tentem achar o adjunto adverbial, depois achar o predicativo. E aí o último passo a gente pode fazer perguntas. Aí nessas perguntas a gente consegue achar tanto a transitividade do verbo, quanto se esse verbo é VTD, VTDI, esses negócios, beleza? Como que nós vamos fazer então? Não me falou em amor. Não me falou em amor. Eu tenho esse me aqui sublinhado e essa palavra me, ela é um pronome obliquatum e ela tem várias funções sintáticas. São 5 funções que ela pode exercer. Mas aí vamos achar. Então, não me falou em amor. O primeiro passo da análise sintática, galera, é tentar achar o sujeito. Como que eu vou achar o sujeito? Bem, existem alguns tipos de sujeito, que é o sujeito inexistente, eu tenho o sujeito indeterminado, eu tenho o sujeito oculto, eu tenho o sujeito simples, ou então eu tenho o sujeito composto. Tem esses 5 tipos de sujeitos aí. Geralmente, no ensino médio, a gente aprende que para achar um sujeito, a gente faz pergunta ao verbo, só que tente não fazer isso porque é muito fácil de errar. E o elaborador da prova de concurso sabe disso, beleza? Então, basicamente, ao invés de fazer pergunta, basicamente para achar o sujeito, é só a gente fazer por eliminação. A gente tem assim, ó, para ter um sujeito inexistente, ou então um caso de oração sem sujeito, eu tenho que ter o verbo haver, fazer, ser, ou então um fenômeno da natureza. Se eu não tiver nenhum desses verbos, não tem como ter um sujeito inexistente. Vamos nessa frase aqui, ó. Não me falou em amor. O verbo aqui é falar. É algum verbo haver, fazer, ser e fenômeno da natureza? Não, não tem como ser oração sem sujeito, então. Para ser sujeito indeterminado, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, sem referente. O que é a terceira pessoa do plural? Eles. Eles não me falou. Tá certo isso daqui? Não, então não tem como ser indeterminado. Além disso, eu posso ter o se e esse se ser índice de indeterminação do sujeito. Tem algum se aqui na frase? Não, se eu não tenho nenhum se e esse verbo também não está na terceira pessoa do plural, não tem como eu ter o sujeito indeterminado aí. Nós vamos tentar achar o sujeito oculto agora. Como que a gente acha o sujeito oculto? A gente vai colocar um pronome e ver se dá. Tenta colocar aqui um pronome ele e ela. Ele não me falou em amor, ela não me falou em amor. Tem como eu colocar esse pronome? Sim. Se eu consigo colocar esse pronome aqui, galera, significa que o sujeito ele é oculto, ou então chamado também de desnencial, ou então também de elíptico. De vez em quando cai essas outras nomenclaturas do sujeito oculto. Tudo a mesma coisa, mas nomenclaturas diferentes. Então, isso aqui vai ser um sujeito oculto dessa frase, né? Logo, o que vocês têm que lembrar? Cada oração tem seu próprio sujeito. Cada oração é um verbo. Quantos verbos eu tenho aqui? Um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho apenas um sujeito. Qual é o sujeito dessa frase? Sujeito oculto. Logo, a gente já elimina aqui, ó, que esse me não pode ser sujeito. Beleza? Então, agora, ó, a gente vai tentar achar o adjunto adverbial. Para achar o adjunto adverbial, basta fazer perguntas ao verbo. Vocês vão perguntar assim, ó. Onde, quando, como, por quê, para quê, e etc. Que existem outros adjuntos adverbiais que não sejam esses daí, beleza? Então, nessa frase aqui, ó, você pergunta o verbo, não me falou em amor. Não me falou onde, quando, como, por quê, pra quê? Não vai ter nenhum. Só que o que eu vou ter aqui, ó? Gravem isso aqui, ó. Essa palavrinha não, galera, ela é sempre classificada como adjunto adverbial de negação, beleza? Então, apesar de não ter dado para classificar nessas perguntas aí, ó, por que não dá para classificar nessas perguntas? Na verdade, existe até uma pergunta para classificar esse não aí, para mostrar, só que se eu colocar pergunta demais, fica muito difícil de classificar. É mais fácil vocês decorarem. O não só pode ser uma coisa das classes morfológicas, que é advérbio, e o advérbio exerce a função de adjunto adverbial. Então decorem isso. Toda vez que aparecer um não, esse não sempre será adjunto adverbial. Beleza? Adverbial de negação. Então, esse me aqui, ele não é um adjunto adverbial. Não tem onde, quando, como, porquê, pra quê. Não tem isso. Não tem como ele ser, então, um adjunto adverbial, que nem tem aqui também.
O terceiro passo, galera, é achar um trem que chama predicativo. O que é predicativo? É uma qualidade, característica ou estado. Beleza? Então, tem alguma qualidade, característica ou estado aqui? Esse amor é qualidade, característica ou estado? Depende do amor. Os que a gente tem geralmente é tudo cilada, né? Então não é qualidade, característica ou estado esse amor. O mi é qualidade, característica ou estado? Depende do mi. Eu mesmo sou uma qualidade, sou, né? Só que não, esse mi aí, ele não vai ser uma qualidade, característica ou estado. Então aí não pode ser predicativo, também não aparece aqui na resposta o predicativo. Agora é a parte determinante. Por quê? Vou olhar o que sobrou. E eu vou começar a fazer perguntas, aquelas perguntinhas no ensino médio. Então, quem fala aqui, galera, fala algo a alguém. Não é isso? É só fazer aquela pergunta. Ó, quem fala, fala algo a alguém. Então, quem fala, fala algo a alguém. Esse verbo, então, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Quem fala, fala algo a alguém. O que significa isso? Se quem fala, fala algo a alguém, significa que esse verbo falar ele precisa de um complemento. O que é um complemento? Eu falo assim, ó, ele fala. Aí você vai me perguntar, ele fala o quê? Aí tem um complemento, ele fala, quem fala, fala algo. Esse complemento aqui, galera, ele pode ser um complemento preposicionado ou um complemento sem preposição. Se ele for um complemento preposicionado, ele é chamado de verbo transitivo direto. Se ele não for, verbo transitivo indireto. Por quê? Existem essas transitividades aqui do verbo. Ó. O verbo pode ser VTD, verbo transitivo direto, para isso ele tem um objeto direto. Pode ser verbo transitivo indireto, e para isso ele vai ter um objeto indireto. O objeto indireto, geralmente, vem acompanhado de preposição. O objeto direto, ele não tem essa preposição, geralmente. A gente tem aqui, ó, o verbo de ligação. Verbo de ligação é quando aparece predicativo e além disso está na lista. Essa lista aqui, colocar um asterisco porque nas próximas aulas eu vou passar para vocês essa listinha. Além disso, a gente tem um verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? É o verbo que não tem objeto direto e aquele verbo que não tem objeto indireto. Beleza? O que é legal daqui? Ó? Quando eu falo assim, ó, quem fala, fala algo a alguém. Então eu tenho um complemento. Quem fala, fala algo. Aparece alguma preposição aqui, quem fala, fala algo? Não. Se não aparece uma preposição, esse verbo aqui, ó, ele transita diretamente. O que é transitar? Transitar pesadamente impura de muita galera aí. Transitar não tem a ver com isso que você está pensando. Transitar vem de transeunte, tem relação com transeunte. O que é uma pessoa transeunte? É uma pessoa que transita, é uma pessoa que caminha. Então aqui, ó, quem fala, fala algo. Esse verbo aqui, ó, ele caminha diretamente. Por que diretamente? Porque não tem uma preposição aqui no meio, então ele vai caminhando diretamente. Significa que esse verbo aqui é um verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto. Só que quem fala não fala só algo, quem fala, fala algo a alguém. Esse a aqui, galera, é o que a gente chama de preposição. Se isso aqui é uma preposição, entre o algo e alguém aqui, ó, eu não passo diretamente, porque eu tenho uma preposição. Se eu tenho essa preposição aqui, o verbo transita indiretamente. Então, toda vez que eu tiver uma preposição, eu tenho aí um objeto indireto. Se eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Beleza? Quem fala, fala algo a alguém. Esse a alguém vai ser o objeto indireto. É só agora eu utilizar essa mesma interpretação aqui nessa frase. Como que a gente tem aqui, ó? Não me falou em amor. Quem fala não fala algo a alguém? A quem que eu falei aqui, ó? Não me falou em amor. Eu falei isso aqui para quem? Ela não me falou em amor. Eu falei isso para ela não falou para mim. Então ela não falou em amor para mim. Não é isso? Então esse me aqui, galera, é o alguém que eu tô falando. Quem fala algo a alguém, a quem que eu falei? A mim. Beleza? Então esse a alguém aqui, ó, ele é um termo que ele é preposicionado, não é? Quem fala algo a alguém. Se quem fala algo a alguém, eu tenho esse me aqui, ó, que vai ser objeto indireto, porque é a quem que eu estou falando. Ela não me falou em amor, ela não falou em amor para mim. Se eu tenho esse para mim, ele funciona como objeto indireto e por isso esse me aqui vai ter função sintática de
objeto indireto, que é o gabarito nosso, beleza? Questão extremamente difícil essa daqui, mas a gente tem aí um método Luizinho de ensino. Se você achou isso aqui complicado, não se esqueça também de que a gente tem um curso online de português para o agente penitenciário. O link vai estar também na descrição aí, beleza? O curso ele é extremamente barato e não perca aí a oportunidade que vocês vão ter de ter uma ótima preparação. Nesse curso a gente vai explicar completinho, passo a passo, esse passinho da análise sintática aí, beleza? Que é melhor que o passinho do romano. Viu? Gabarito nosso então, letra, objeto indireto, D de Deus. Questão 3. Considere o fragmento abaixo para responder a questão seguinte. Na noite que transforma um frio e blá 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 blá. Você tem aí duas ocorrências do vocábulo que, contudo, tem classificações morfológicas distintas. Galera, tem duas coisas que caem bastante no IBFC, muito mesmo. Dois conteúdos muito recorrentes, que é a análise sintática, principalmente a diferença de adjunto adnominal versus predicativo, que a gente vai abordar aqui em um dos nossos vídeos, não se preocupe. E outra coisa é a função morfológica do que? Sempre cai isso no IBFC. Tome bastante cuidado, preste muita atenção aqui. Ó. O que, galera? Geralmente quando cai no IBFC, ele vai ser duas coisas. Ou ele vai ser conjunção integrante, ou então ele vai ser um trem que a gente chama de pronome relativo. Como que eu vou diferenciar um do outro, Luiz? Fácil. A conjunção integrante, galera, ela pode ser substituída por um isso. Conjunção e oração. O pronome relativo não pode ser substituído por um isso. Se eu falo, por exemplo, assim, ó, não sabia que gostava de Devinho Novaes. Não sabia que gostava de Devinho Novaes? Não sabia que gostava de tchuquinhas que são... Vou trocar aqui, ó. Gostava de tchuquinhas que são inteligentes. Então você tem assim, ó, não sabia que gostava de Devinho Novaes, não sabia, aí de baixo, gostava de tchuquinhas que são inteligentes. A gente tem um que aqui e a gente tem um que aqui. Então, se você não conhece primeiro Devinho Novaes, conheça aí que o boyzinho é topper, beleza? Devinho Novaes, dê uma pausa aí, pesquisa aí, porque prioridade, gente. Devinho Novaes tem que conhecer, não pode perder o Devinho Novaes aqui. E a palavra tchuquinha aqui, muita gente me pergunta como é que é, mas segundo o novo acordo ortográfico de 2009, tchuquinha agora escreve de jeito. Tchuquinha, tem que ler o 2 em inglês. Tô brincando, gente, isso não existe, beleza? Deixar claro logo, não existe. Tchuquinha é só uma forma que eu uso aí para descontrair um pouquinho a aula, beleza? Então a gente quer a função desses dois Qs aqui. Como que a gente vai fazer? Troca por o isso. Não sabia isso. Quem sabe, sabe algo. Não sabia isso. Tem sentido? Tem. Se eu consigo trocar por isso, esse aqui é uma conjunção integrante. Gostava da tchuquinha de tchuquinhas que são inteligentes. Gostava de tchuquinhas que são inteligentes. Gostava de tchuquinhas isso. Tem sentido isso daí? Não. Se não tem sentido, galera, esse que aqui, ó, ele só pode ser um pronome relativo. Por quê? O conjunção integrante, eu consigo colocar o isso. Pronome relativo, eu não consigo colocar o isso. Logo, esse que aqui de baixo é um pronome relativo, que eu não consigo trocar por isso. Esse aqui é uma conjunção integrante. A questão fala justamente sobre isso. Respondendo, e na noite que transformava o frio do inverno. Então, e na noite isso. Tem sentido? Não, não tem sentido. Então, e na noite isso fica sem sentido. Esse primeiro que aqui, ó, vai ser um pronome relativo, que eu não consigo trocar por isso. Frio e blá blá blá. Eu tinha certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. Então, eu tinha certeza, troca aí por um pronome isso. Eu tinha certeza, eu tinha a certeza disso. Olha, quem tem certeza de algo. Eu tinha a certeza disso. Tem sentido? Sim.
Se eu tenho sentido, se eu consigo trocar esse que e a oração dele por um isso, significa que esse que é uma conjunção integrante, beleza? Então, pronome relativo, conjunção integrante, gabarito nosso, pronome relativo, letra A de Alá, nosso gabarito. Guardem muito isso, galera. O que, quase toda vez que cai no IBFC, ele tem função sintática, ele tem função morfológica, ou de pronome relativo ou de conjunção integrante. Quase sempre, em 95% das questões, vai cobrar isso daqui, beleza? Fazendo esse bizu aqui que eu passei para vocês, vocês conseguem tirar de letra a questão. Testem aí, ó. Pesquisem questão do que aí na internet que vocês vão conseguir rebentar, beleza? Então, galera, a gente vai aqui para a questão número 4. Tem um texto grande aí, algumas palavras sublinhadas e vai ter um pouquinho a ver com a questão anterior, porque vai perguntar a função do que e vai perguntar a função do mi. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nessa primeira aqui, é para marcar verdadeiro ou falso. Nas 3 ocorrências, a palavra que, 2, 3 e 4 tem a mesma função sintática. Então, a gente viu aí que basta trocar o que por um isso, para ver se tem sentido aí. Se tiver sentido, esse que vai ser uma conjunção integrante. Se não tiver sentido, vai ser um pronome relativo, beleza? Então, a gente tem aqui, ó. Então, me inquietei, não sei que doenças mortíferas. Então, não sei que doenças mortíferas. Beleza? Então, você tem assim, ó. Não sei que doenças mortíferas, não sei isso. Tem como trocar aí? Não sei isso. Ora, quem não sabe algo. Não sei isso. Isso o quê? Que doenças mortíferas são essas? Então, é possível trocar que doenças mortíferas por um isso? Sim, se é possível colocar, significa que esse que aqui é uma conjunção integrante. Beleza? Nessa aqui de baixo, ó, vamos para cá. Resolvi perguntar ao menino que trabalhava na outra cadeira. Então, perguntar ao menino que trabalhava na outra cadeira. E tem como eu falar menino isso? Não, não tem como eu falar menino isso. Se não tem como, significa que esse que aqui, ó, é um pronome relativo. Beleza? É isso aqui que a gente tinha visto na questão anterior. Informação nova agora. O pronome relativo, galera, ele sempre retoma um substantivo da oração anterior. Beleza? E ele qualifica esse substantivo. Beleza? Então, o pronome relativo ele vai qualificar um substantivo, é como se fosse um adjetivo. Então, é qualquer menino que eu perguntei? Não, eu perguntei ao menino que trabalhava na outra cadeira. Beleza? Então, não é qualquer menino, é o menino que trabalhava. Eu estou especificando, eu estou adjetivando esse menino. Estou explicando que menino quem é. Essa é a função do pronome relativo. E por isso, esse pronome relativo aqui, ó, ele tem função sintática. E aí eu tenho que analisar qual é essa função sintática. Porém, nessa aqui de cima, como eu tenho uma conjunção integrante, gravem aí para nós que conjunção integrante não tem função sintática. Beleza? Então, só de saber isso daí, esses conceitos básicos do português, só de eu saber isso, eu consigo classificar essa questão. Essa primeira alternativa aqui, ó. Nas 3 ocorrências, a palavra que 2 e 3 e 4 tem a mesma função sintática. Isso aqui é falso, galera? Por que é falso? Ora, porque nessa aqui, que é a número 2, é a palavra número 2, né? O que número 2, essa aqui é o que número 4. Ora, nesse primeiro que eu tenho uma conjunção integrante não tem função sintática. Nessa daqui ele é um pronome relativo e pronome relativo tem função sintática. Ora, se aqui eu não tenho função sintática, aqui eu tenho uma função sintática, tem como isso aqui ser a mesma função sintática nos dois? Não, automaticamente esse aqui está falso, beleza? Então, essa aqui é falso. Nas 2 ocorrências, as palavras 1 e 5 refere-se ao narrador. Então, você tem assim, ó, é por causa do meu engraxate que anda agora em plena desolação. Meu engraxate é engraxate de quem? De quem está falando o texto, é do narrador do texto, do eu lírico do texto, não é? Então, é por causa do meu engraxate meu de Luiz ou da pessoa que escreveu esse texto? Da pessoa que escreveu, do narrador, de quem está narrando o texto, beleza? Então, esse meu aí do narrador. Meu engraxate me deixou. Deixou quem? Deixou o narrador, não deixou o Luiz. Luiz não tem engraxate, Luiz não tem nem sapato. Luiz está aqui, ó, de chinelão havaiana. Então, não é meu engraxate. Passei 2 vezes pela porta onde ele trabalhava e nada. Então, me inquietei. Quem é quem inquietei? O me, eu, narrador do texto. Beleza?
blá, 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 está vendendo bilhete de loteria, respondeu antipático, me deixando na perplexidade. Deixou uma perplexidade para quem? Para o Mi, que é o narrador do texto. Logo, essa daqui, ó, nas duas ocorrências do Mi, 1 e 5, refere-se ao narrador. Isso é verdade? Sim, verdadeiro. Então a gente tem um F e a gente tem aqui um V. A palavra 4 pode ser classificada como pronome relativo. Já fizemos isso, ó. Esse que aqui, ó, como ele não tem como ser trocado por um isso, ele é um pronome relativo e ele tem função sintática, por isso isso aqui é verdadeiro, né? F, V, V. A palavra 2 estabelece aí, ó, a coesão textual retomando doenças mortíferas. Então, galera, se estabelece uma coesão textual retomando um termo anterior, tem que significar que ele tem função anafórica. Eu até já expliquei isso. A função anafórica é uma função de retomada, né? Função anafórica. E aí eu tenho, geralmente, quem vai fazer isso são pronomes. Eu tenho dois pronomes que fazem essa função aqui, ó. Tem um pronome esse, né, que tem setinha para trás, e além disso, eu tenho esse outro pronome aqui, ó, que é um pronome relativo. Pronome relativo também tem função anafórica. O que a gente viu? A gente viu que aqui em 2, esse aqui é uma conjunção integrante. Conjunção integrante não é pronome relativo. Ora, se conjunção integrante não é um pronome relativo e não é o pronome esse, não tem como ele ter uma função anafórica. Se não tem como ele ter uma função anafórica, não tem como ele retomar doenças mortíferas. Beleza? Então isso aqui tá errado. A gente tem falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Gabarito nosso aqui, letra C de Cristo. Beleza? Questão saideira. Analisa as afirmativas abaixo de valores de verdadeiro ou falso. Questão de acentuação, extremamente importante aqui pra gente, beleza? Então, o acento permanece na grafia de pôde, o verbo conjugado no passado para diferenciá-lo de pode, verbo conjugado no presente. Galera, isso é verdade. Segundo o novo acordo ortográfico, os acentos diferenciais eles praticamente caíram, foram abolidos. Porém, eles permanecem em 4 casos. Verbo ter e vir, beleza? Para indicar singular e plural. O derivados de ter e vir, para indicar também singular e plural. O verbo, a palavra por, para diferenciar por sendo verbo, por sendo preposição. E no pode, no verbo pode, para diferenciar passado e presente. Então, toda vez que eu tenho assim, ó, o acento permanece na grafia de pode. Pode, toda vez que eu tiver o verbo poder no passado, eu tenho aqui, ó, o acento circunflexo que indica passado. Para diferenciar de pode, que é no presente. Então, pode sem acento presente, pode com acento, que fica pode a pronúncia, significa passado. Isso aqui tá certinho. O acento circunflexo de por, verbo, cai, e a palavra terá a mesma grafia de por, que é preposição. Galera, isso aqui é erradíssimo. O novo acordo ortográfico não retirou o acento de por. Então, toda vez que o por for verbo, ele continua com acento. Então, eu vou pôr as cartas na mesa. Esse por aí tem que ser acentuado porque ele tem sentido de colocar. Isso aí é verbo, indica uma ação. O por, quando indicação, ele tem acento, beleza? Então, isso aqui não é verdade. O acento de por não caiu, ele continua. Então, F é que é verdadeiro, né? E esse aqui falso. A queda do acento na conjugação da terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo, dos verbos crer, dar, ler, ter, vir e seus derivados. A gente lê isso aqui, não entende nada. Fala assim, o quê? Que bosta que é essa que é o português, né? Porém, galera, não é tão difícil assim. Por que não é tão difícil assim? A gente tem assim, ó. Vocês já viram aquelas palavras assim, ó? Ele crê, e aí o plural fica eles creem. Né? Antigamente tinha acento aqui no eles creem, só que esse acento ele caiu. Então o acento das palavras crer, vou colocar aqui no quadro, ó. Crer. Tem aí, ó, o crer? Tem, esse acento caiu. Tem aí do verbo dar. Espero que eles deem. Caiu também. Do verbo ler. Espero que eles leem. Do verbo ter. Ter não. Ter e vir não. E seus derivados. Então, qual que é o massa? Os verbos crer, dar e ler, galera. E os verbos também ver. Espero que eles creem. Espero que eles deem. Espero que eles leem. Espero que eles veem. Né? Que eles veem as atividades, eles leem isso aqui. Espero que eles deem. Aqui tem que ser no subjuntivo. E aqui, ó,
creem, eu tenho assim normal. Toda vez que eu tiver a duplicação dessas vogais aqui, dessas palavras, galera, o que acontece? O acento que tinha aqui antes perdeu, então não existe mais esse acento, tranquilo? Dessas palavras aqui. Porém, a gente tem aqui o verbo ter e vir, e isso é diferente, galera. O ter e o vir, eu tenho assim, ó, ele tem, e eles, não fica tem, fica ele tem com acento circunflexo. A gente viu, eu falei isso aqui na aula passada, na questão passada. O acento diferencial permanece no verbo ter e no verbo vir. Então eu tenho aqui um acento diferencial que indica singular e indica plural. E eu tenho aqui do verbo vir, que é ele vem e eles veem. Não é? Assim, com acento circunflexo. Então, o acento de vir e o acento de ter não caiu. Quais foram os acentos que caíram? De creem, deem, leem e veem. Esses acentos aqui caíram. Esses acentos aqui não caíram. Se esses acentos não caíram, o do ter e do vir, essa questão aqui está falso. Crer, dar e ler, verdadeiro. Ter e vir, errado. Não existe isso daqui, por isso essa alternativa está falso. Eu tenho então o verdadeiro, falso e falso. VFF, gabarito nosso, letra A de Alá. A gente fica por aqui. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deem uma curtida aqui, comentem aí que a aula foi boa. Se ficou alguma dúvida, comente aí também. Uma crítica também pode comentar, comente aí, marque aquele colega seu que precisa aprender português e não se esqueçam que a gente tem o nosso curso online e vai ter também uma revisão de véspera, tanto em Belo Horizonte quanto em Montes Claros para o agente penitenciário, beleza? Não desistam, se inscreva aí no nosso canal porque novamente teremos vídeos aí, videoaulas gratuitas resolvendo questões aí de todo edital de língua portuguesa do agente penitenciário e dos outros conteúdos também. E no mais a gente fica por aqui. Força, guerreiro, vocês vão chegar lá. Até mais. Falou, galera.